bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma questão de Olimpíada. É uma questão também clássica que também gosta de cair muito em vestibulares de colégio militar. A questão aqui é o seguinte, a gente tem uma sequência aqui, né? Começando de 1 sobre raiz de 2 mais 1, e aí ele vai fazendo uma soma. E ele quer saber justamente o valor dessa soma aqui, né? Então, é 1 sobre raiz de 2 mais 1, mais 1 sobre raiz de 3 mais 2, mais 1 sobre raiz de 4 mais 3. Então, pela lógica, né, o próximo seria 1 sobre raiz de 5 mais raiz de 4. E assim vai até chegar no último termo, né, aqui da soma, 1 sobre raiz de 2025 mais raiz quadrada de 2024. Então aqui a gente tem, pessoal, uma sequência, né? Eu já falei isso em outras questões, que quando a gente tem uma sequência, interessante que primeiro a gente tente encontrar um padrão aqui. Então, para a gente poder encontrar um padrão, a gente vai resolver essa primeira fração aqui, tá? Então aqui a gente tem, ó, 1 dividido, né, por raiz quadrada de 2 mais 1. Então, olha só, se a gente observar aqui, a gente tem, então, sempre um termo que vai ser a raiz quadrada. Deixa eu só consertar aqui. É 1 sobre raiz quadrada. A gente sempre vai ter na parte do denominador, né, esse padrão aqui, ó, 2 e 1. O próximo seria 3 e 2. O próximo seria 4 e 3, né? Então, é sempre o sucessor, né, primeiro, e o antecessor, né, depois. Então, se eu chamar o antecessor de n, né, n, quem vai ser o sucessor de n? Vai ser n mais 1, né? Essa é a lógica. Então, eu vou colocar, em vez de eu atribuir números, eu vou atribuir, então, essas variáveis aqui. Então, a gente tem como padrão que é sempre o que fica na frente aqui, é o sucessor, então é n mais 1, mais, e depois a gente tem o antecessor, que no caso é n. Então, galera, o que a gente tem que fazer é resolver essa divisão aqui. Bom, para quem já acompanhou, quem já é do terceiro ano, né, ou então quem já viu os vídeos de cálculo 1, onde eu resolvo algumas questões de limites, né? Para poder resolver essa fração aqui, a gente tem que apelar para um sistema, né, de resolução que se chama, no caso aqui, né, a radiciação. Só que nesse caso, a gente tem aqui, então, raiz quadrada de n mais 1 mais raiz quadrada de n, né? Então, nesse caso, eu vou multiplicar dessa forma aqui, ó. A gente vai pegar, então, fazer o termo conjugado, né? O que seria o termo conjugado? Eu vou multiplicar a mesma coisa aqui em cima, raiz quadrada de n mais 1, só que ao invés de colocar a soma, eu vou trocar por menos, raiz quadrada de n. Eu faço isso em cima e também faço a mesma coisa embaixo, né? Raiz quadrada de n mais 1 menos raiz quadrada de n. Esse processo, pessoal, como eu falei, é o processo de conjugação, né? Então, para mais detalhes, tem outros vídeos onde eu falo sobre isso. Está passando o card aí em cima. Então, como é que vai ficar agora? Agora, basta multiplicar. Esse camarada aqui, que é 1, vezes tudo isso daqui, né, vai dar ele mesmo, né? Então, vai ficar raiz quadrada de n mais 1 menos raiz quadrada de n. E aqui embaixo, a gente tem um produto, né? Só que é o seguinte, ó, a gente tem, usando a regra de produto notável, a gente tem aqui o produto da soma com a diferença, né? Porque aqui é menos.
Então, nesse caso, só basta multiplicar o primeiro termo aqui, ó, que é raiz quadrada de n mais 1, com o primeiro termo daqui, que também é raiz quadrada de n mais 1. Então, a gente vai multiplicar aqui, ó, raiz quadrada de n mais 1 com raiz quadrada de n mais 1. As duas raízes se cancelam, né? Então, vai sobrar apenas n mais 1. A gente multiplica o primeiro com o primeiro e o segundo termo daqui com o segundo termo daqui. Então, vai ser raiz quadrada de n menos, né, raiz quadrada de n também. Então, da mesma forma, a raiz com a raiz se cortam. Então, vai ficar, como é mais aqui e menos aqui, mais com menos é menos. Então, vai ficar apenas n, né? Então, aqui, ó, moral da história. Aqui na parte de baixo eu vou cancelar, então, esses dois n's aqui. Vai sobrar, então, raiz quadrada de n mais 1 menos raiz quadrada de n. Já que aqui embaixo ficou apenas 1, e naquela história, né, moral da história, esse 1 aqui nem fede nem cheira. Então, resumindo, a gente vai ter como resultado esse valor aqui. Ou seja, aplicando, então, nessa fração, né, voltando aqui para a fração, né, 1 dividido por raiz quadrada de 2 mais 1. Então, como é que a gente fez? Aplicando aqui, ó, o mesmo princípio, né, o resultado sempre vai ser esse. Ou seja, vai ser sempre a raiz quadrada do sucessor, que no caso aqui é 2, menos, né, a raiz quadrada do antecessor. Como aqui é 1, raiz quadrada de 1 fica 1 mesmo. Pronto, então essa aqui, ó, é a solução da primeira fração, que é essa daqui, né? Mas aí é o seguinte, pessoal, como eu falei antes, a gente já compreendeu qual é o padrão, né? Então não precisa resolver todas as outras frações, porque a gente já sabe como é o padrão. O padrão vai ser sempre esse. Vai ser raiz quadrada do sucessor menos a raiz quadrada do antecessor. Então, galera, vai ficar assim, ó. Então esse é o primeiro. A segunda fração, deixa eu colocar aqui, ó, é raiz de 3 mais raiz de 2, né? Então vai ser assim, ó, 1 dividido, né, por raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2. Qual é a resposta dessa fração aqui? Aplicando a mesma regra que a gente sabe agora. É raiz quadrada do sucessor, que é 3, menos, né, a raiz quadrada de 2. Pronto. Que é o antecessor. Percebeu? Essa é a regra agora. Só mais uma vez aqui, ó, nessa terceira fração aqui, ó. Vai ficar assim, ó, 1 dividido por raiz de 4 mais raiz de 3. Como é que vai ficar? A resposta vai ser raiz de 4 menos, né, raiz de 3. Eu vou fazendo isso em todas as frações. Então, a gente vai fazer isso em todas as frações até chegar na última aqui, né? Qual é a última fração? É 1 dividido por raiz quadrada de 2025, né? Deixa eu ver aqui só para ter certeza. Raiz quadrada de 2025 mais raiz quadrada de 2024. Então, aqui a gente já sabe que a resposta dessa divisão é a raiz quadrada de 2025 menos a raiz quadrada de 2024. O que a gente vai verificar agora? Percebam vocês que isso aqui tudo é uma soma, né? Eu estou somando esse cara, mais esse cara, mais esse cara, mais o próximo e assim vai, né? Até chegar nesse cara aqui, que é o final. Se vocês perceberem, como se trata de uma soma, né? Vocês vão perceber que existem números iguais com sinais diferentes, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o raiz de 2 e menos raiz de 2, né? Então, essa galera aqui, ó, tchau, né? Aí, ó, raiz de 3 aqui, ó, menos raiz de 3, né? Também tchau. Se vocês continuarem
vocês vão perceber que se aqui tem raiz de 4, na outra parcela de baixo, né, vai ter menos raiz de 4. Então também vão se cancelar. O raiz de 5 com raiz de 5 vão se cancelar, raiz de 6 com raiz de 6. Vai ter sempre uma raiz positiva e uma raiz negativa, e aí a gente cancela. Então, nesse caso aqui, como tem, seguindo essa lógica, esse menos raiz quadrada de 2024, pela lógica, né, da sequência, existe uma raiz positiva também. Então, esse cara também vai cortar, porque antes dessa parcela, né, porque eu não coloquei aqui, mas pela lógica tem, né, seria essa, ó, raiz quadrada de 2024 menos raiz quadrada de 2023. Então, essa raiz quadrada aqui, ó, de 2024, também vai se cancelar com essa última aqui. Né? Essa 2023 também vai se cancelar porque tem outra antes, tá, galera? Então, moral da história. De todos os números aqui da sequência, os únicos que vão sobrar vão ser 2. Vai ser o menos 1, vou colocar aqui, ó, e o raiz quadrada de 2025. Então, olha só como é interessante. De toda essa sequência aqui de frações, né, com raízes quadradas, só vai sobrar esses dois camaradas aqui. Logo, né, basta então tirar a raiz quadrada de 2025. Então, vai ficar menos 1 mais a raiz quadrada de 2025 é 45, né? É muito simples de você saber, porque o último termo é 5, né? O último termo é 5, então significa que o número tem que terminar com 5 também. Então, 25 não é, né? 35 também não é. 35 vezes 35 é menos, então vai ser 45 vezes 45. Podem fazer aí na calculadora de vocês, e vocês vão perceber que é 2025. Então, ficou menos 1 mais 45, então isso aqui vai sobrar 44. Essa, então, é o resultado da soma aqui da nossa questão. 44 é um número natural maior que 5? É, né? Nesse caso é. Então seria já a letra A. Letra B, não é um número natural menor que 5? Não. Um número irracional? Não, porque ele é um número inteiro, né? Aliás, é um número natural inteiro. Ele é um número irracional menor que 5? Também não. E ele é um número racional não inteiro? Também não. Né? Ele é um número fechado, né? 44. Número mais do que inteiro. Então era isso, pessoal. A alternativa A aqui. Era essa a ideia da questão. Questão bem bonitinha, tá? Simples, simples. Era só você verificar o padrão. Mais uma vez, né? Questões que envolvem sequências. A primeira coisa que a gente tem que observar é o padrão que está estabelecido. Sempre, galera, sempre tem um padrão. Então é isso, pessoal. Obrigado aí. Até a próxima.